Boa tarde, grupo Oração Ação, grupo de estudos, grupo de investigação, grupo de pesquisas, grupo de autoconhecimento, grupo de estímulo à prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem é o nosso tripé. Que a gente receba as instruções que vêm do alto. Os únicos instrutores aqui são os amigos espirituais. Que a gente aproveite esse momento para nos estimularmos a aprender cada vez mais, nos estimularmos a praticar o que aprendemos e nos encorajar nesse mesmo sentido. São tempos difíceis, tempos críticos, mas esses tempos difíceis e críticos são aqueles exatamente que nós, passado algum tempo, lembramos com saudade, pelo muito que se cresce nos momentos de crise. Tenhamos desde já essa saudade antecipada, esse valor grande a conferirmos para esses nossos momentos, para essas nossas dificuldades, para essas nossas curas, para esses nossos aprendizados. E como a gente cria um vínculo com todos aqueles que se curam juntos e aprendem juntos, saudemos a nossa amizade, a nossa escolha pela amizade, a nossa escolha pelo crescimento. Assim seja, persistamos, perseveremos nesse caminho, porque é ele que certamente nos conduzirá. Se não a autorregeneração, que é condição para estarmos na Terra regenerada, nessa transição planetária, nos conduzirá a uma melhor forma de vivermos a vida, de aproveitarmos, de termos fé nas lições do agora, que será a ferramenta fundamental para vivermos nos mundos de exílio, se essa for a melhor opção para nós. Assim seja, e nesse sentido, nesse momento de autorregeneração, de autoaprimoramento, uma ferramenta é fundamental, que vemos nos evangelhos do primeiro ao último momento: o perdão. Ferramenta fundamental, inclusive porque muitos de nós, ao ouvir essa palavra, já impomos um muro. Ah, não, perdoar é muito difícil. Pois a proposição de Jesus é que todos que erram, erram por ignorância. Algum grau de ignorância e graus elevados acontecem em todos aqueles que erram. Deixamos de fazer uma coisa ou fazemos em erro por ignorância. Claro que também por egoísmo. Mas o egoísmo não deixa de ser uma ignorância. Ah, é uma visão muito utópica, uma visão muito romântica. Existem perversos no mundo? Existem perversos no mundo. Mas a própria perversidade não deixa de ser uma ignorância. Se lhes fosse trazido à mente, se eles aceitassem essa informação dos séculos
que muitos perversos estabelecem para si mesmos como período de aprendizado, ou se preferirem, de pena para os seus erros. Se alguém que fez mal profundamente a alguns ou a muitos soubesse da quantidade de tempo e de faxina, de limpeza espiritual, energética, que é demandada para os erros, se nós soubéssemos isso, veríamos que difícil não é perdoar. Difícil é não perdoar. Difícil é viver com mágoa, e depois do erro, difícil é viver com culpa. Isso sim é difícil. Perante a mágoa e a culpa, o perdão é muito fácil, é urgente, é óbvio até. Que essa perspectiva maior, que essa visão espiritual seja sempre o nosso estímulo ao bem, à autorregeneração, ao perdão. Vejamos as questões que são trazidas hoje sobre esse tema fundamental para todos nós, essa pedra de toque, condição da nossa autotransformação. No encontro passado eu trouxe essa imagem e vou repetir hoje. O não perdão nos faz acumuladores de lixo espiritual, mágoa e culpa. E como estamos numa escola na qual o erro é condição, ninguém aprende sem errar, temos sofrido muitos erros ao longo dessa vida, temos impingido muitos erros ao longo dessa vida, e como vivemos muitas, a quantidade de lixo, de mágoas e de culpas que nos atormentam, que nos intoxicam, é enorme. Vejamo-nos como acumuladores de lixo espiritual, com uma sobrecarga enorme que nos custa muito carregar. Essa visão é real e é imprescindível para nos estimular ao perdão e à compreensão. Vamos às perguntas. Pergunta número 333. Surge em minha mente a imagem do anticristo, que a partir do Apocalipse de João é identificado com os números 666, 666. Hoje estamos no 333, que nós poderíamos identificar como Cristo. A idade do Cristo, no seu momento, no seu ápice, foi de número 33, e o 333 se opõe ao 666. É a luz que se opõe às trevas. É o perdão que se opõe à continuidade no erro. Sem o perdão, não há descontinuidade no erro. Permaneceremos no erro. Porque a mágoa nos leva a errar mais e dá direito ao outro continuar errando conosco, porque a cada vez que lembramos do erro sofrido, nos voltamos a intoxicar, aprofundamos o nosso autoenvenenamento. E a culpa também empurra a outros erros.
a exageros, a punições, a autopunições, a bloqueios de felicidade, a autoboicotes. Precisamos urgentemente do perdão. Que ele seja a essência do Cristo. Perdoemos 70 vezes, 7 vezes. Perdoemos o maior, como Jesus perdoou o maior crime da humanidade, proclamando como última frase em corpo físico, quando disse: perdoai-vos, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. O perdão não é para crimes leves. Esse que foi o maior crime da história, matar Jesus Cristo, recebeu dele o perdão. Muito bem, a pergunta endereçada a Emmanuel é a seguinte: na lei divina há perdão sem arrependimento? É uma condição para o perdão o arrependimento? São as questões que vão se levar a Emmanuel. Primeiro, na lei divina há perdão sem arrependimento? A resposta vem assim: a lei divina é uma só, isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Sob o amor, inspirados no amor, o perdão que a ele conduz não tem limites. Como disse Emmanuel, abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Continua ele: a concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Estarmos vivos já exigiu o perdão de Deus. Todavia, essa oportunidade, continua Emmanuel, só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos, pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então a reencarnação é oportunidade fantástica, que só é dada, porém, àqueles que desejam regenerar-se e renovar seus valores íntimos. Revela aqui Emmanuel. Eis porque, termina ele essa pergunta, a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. A reencarnação, então, é uma oportunidade que se aproveita da boa vontade, do desejo de regenerar-se e renovar seus valores, segundo Emmanuel. Mas a pergunta volta em busca de um conteúdo não abrangido por essa resposta. A pergunta 334 questiona assim o instrutor: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Emmanuel já tinha dito, na resposta anterior, que assim como o amor abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado, também o perdão abrange todas as criaturas, não seleciona essa ou aquela pessoa,
não aplica essa ou aquela condição. Mas os entrevistadores quiseram perguntar especificamente: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E Emmanuel retoma a sua lição a todos nós. Quem perdoa sinceramente, falo sem condições e ouvida, e esquece a falta no mais íntimo do coração. Então, quem perdoa sinceramente, perdoa incondicionalmente, sem condições, e esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Há aqui um entendimento a ser feito por todos nós. Primeiro, na primeira pergunta, se fala que para reencarnar é necessário que o espírito reencarnante deseje regenerar-se e renovar seus valores íntimos. Fala Emmanuel que a boa vontade é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo. E assim sendo, alguém poderia questionar: se esse desejo, se esse arrependimento, se essa boa vontade de regenerar-se é condição para os encarnados, por que tantos reencarnam e não se modificam e não se melhoram? Fica claro aqui, como em qualquer observador do comportamento humano, que o arrependimento e o próprio perdão não são abruptos, não são em bloco, não são absolutos, antes eles são relativos. É por isso que uma pessoa, para reencarnar, precisa do arrependimento. Mas o fato é que esse arrependimento, essa boa vontade, esse desejo de melhorar-se que Emmanuel citou aqui, ele nem sempre é profundo, ele nem sempre é total, ele quase sempre abrange até certas camadas de profundidade do ser. Por isso é que tantos falem, tantos erram em relação aos seus objetivos reencarnatórios. Porque aquele desejo, aquela vontade, aquela boa vontade, aquele arrependimento iam até certo ponto. Na hora em que a prova voltou, na hora que aquela presença com a qual temos diferenças se apresentou novamente na reencarnação, retornaram os padrões tóxicos, os padrões de erro, os padrões de violência a nossas almas e erramos de novo. Exatamente porque a boa vontade, o desejo de fazer diferente, ainda eram superficiais. Então não adianta nada, nunca é branco ou preto. Como a atual, segundo os espíritos, é sempre a nossa melhor encarnação, podemos dizer que a quase totalidade de nós, mesmo quando erra novamente o erro que gerou, o erro que ele veio corrigir, fazendo de nós
devedores de um banco que fazem empréstimos e, em vez de pagar as suas dívidas, gastam novamente aumentando suas dívidas. Isso acontece porque nós ainda não estamos conscientes da importância e da liberdade gerada pela reparação, pelo aprendizado, pelo crescimento a partir dos erros. Essa alegria de aprender, essa alegria de libertar-se de um passado que nos aprisionava, precisa estar muito consciente para provocar uma mudança profunda. Quando está só levemente consciente, só superficialmente consciente, quando estamos apenas superficialmente conscientes disso, a mudança é também superficial. Se alguém matou muitos numa vida, nessa vida atual consegue matar menos. E assim o estuprador, e assim o ladrão, e assim o perverso. Ah, mas é pouca melhoria. Deus possui a eternidade no seu processo pedagógico conosco. Não há pressa. É uma pena que optemos pelo caminho do erro, porque se sofremos as dores de hoje pelo erro passado, mas continuamos errando, nos condenamos a dores próximas, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se hoje colhemos obrigatoriamente o que erramos no passado, mas continuamos plantando mal, colheremos novamente no futuro. E melhoraremos apenas relativamente, errando um pouquinho menos, com um pouquinho menos de perversidade. E Deus, que possui toda a paciência do mundo, aceitará, porque nos ama em liberdade, o nosso ritmo lento, ainda que lamente e envie correntes médicas, instrutivas, educativas, para nos estimular a errar cada vez menos, a errar com cada vez menos intensidade. Então a pergunta: antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? A resposta: quem perdoa sinceramente dá esse perdão sem condições e esquece a falta no mais íntimo do seu coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil, especialmente quando percebermos que a outra pessoa está aberta à boa palavra. E a boa palavra só é boa quando não impingir, junto com o perdão, uma diminuição do outro, um engrandecimento próprio. A boa palavra é aquela que ameniza a culpa, que apenas ensina no intuito de diminuir a possibilidade de uma volta ao erro, mas sem atacar o orgulho, sem humilhar e sem exaltar a si mesmo. Antes de dirigir qualquer palavra nos momentos de perdão, pergunte se o outro não se sentirá humilhado com essas palavras. E pergunte também a si mesmo se não há um objetivo de se autoexaltar com essas palavras. Até porque é uma gangorra. Quanto mais você se exalta, mais você rebaixa o outro. Pense nisso. Tome muito cuidado com as palavras ditas no momento do perdão, porque elas podem invalidar o perdão e podem gerar novas inimizades
e reforçar descabidas vaidades de nossa parte. Pense a respeito disso, minha amiga, meu amigo. É muito bom estarmos aqui. Aperfeiçoemos nosso entendimento sobre o perdão. Entendamos, inclusive, que o perdão precisa ser embebido de compreensão. E esse estudo que fazemos só expande a compreensão a respeito do perdão, a ponto de os espíritos de luz nem precisarem mais perdoar. Assim como nós mesmos, já aqui na Terra, quando amamos, não precisamos perdoar. Imagine que um bebê conseguisse falar e pedisse perdão por ter tropeçado e caído quando aprendia a andar. Nós íamos falar, mas não precisa de perdão, porque é natural que uma pessoa erre, caia, quando está aprendendo a andar. Muitas vezes nós ouvimos de uma pessoa um pedido de perdão a algo que nós já esquecemos. Isso é a substituição da ofensa, que necessita do perdão, pela compreensão, estágio no qual o perdão já se torna desnecessário. Tome essas palavras, tome esses momentos nossos como um momento de estímulo à compreensão do perdão, estímulo à compreensão do erro, estímulo à compreensão das vaidades, da palavra dita no momento de acerto, de contas, de reparação, de aprendizado, e do orgulho, base de todo o erro, que enquanto interferir no perdão, não permitirá que haja um perdão mais profundo, condicionará o perdão também à superficialidade. Muito bem. Hoje, que esse perdão, então, seja transmitido, que esse ensinamento, que esse estímulo ao perdão seja transmitido para toda a humanidade, que cada um receba esse perdão na medida das suas possibilidades e pratique, claro, na medida das suas possibilidades. Paremos todos nós de repetir: perdão é muito difícil. Difícil mesmo é viver na mágoa e na culpa. Difícil mesmo é viver no não perdão. Assim seja. Enir Cajazeira, dando graças a Deus, Lúcia Galvão, Débora Lopes, Marco Aurélio Trindade, Suzana Sasaki, dando boa noite a todos. Enir pedindo vibrações pela amiga Mônica Silva, que ela receba nossas melhores vibrações, assim como todos os outros necessitados do planeta Terra, encarnados ou desencarnados. Enir também dando boa noite a todos, assim como Igor Galvão e Adelaide Dias. Felizes pela presença de todos, felizes pela importância do tema, pela profundidade do assunto trazido a partir de Emmanuel, que todos nós possamos aproveitar e compartilhar essas lições tão preciosas e tão necessárias para todos nós, que pretendemos de alguma forma ganhar condições, seja para a autorregeneração, seja as mínimas condições de um bom reinício em outros planetas de exílio. Um grande abraço a todos, paz e bem, compartilhe, espalhe, inunde a si mesmo, o seu coração e a sua mente
de perdão e compreensão, e as suas amizades, a sua família, o nosso mundo. Até a próxima!